Olá pessoal do canal, segue a resolução da questão 13 da prova de Física da UEPG, vestibular de inverno 2019. Essa é uma questão sobre capacitores e ele coloca assim: dois capacitores, constituído cada um por placas paralelas, cada uma de área A, separada uma da outra por uma distância d, são conectados entre si em paralelo. Os dois capacitores estão também conectados a uma bateria ideal, cuja diferença de potencial é V. Após os capacitores serem totalmente carregados, a bateria é desconectada do circuito. Considerando que o material dielétrico entre as placas dos capacitores é o ar, assinale o que for correto. Então, segundo o enunciado, se a gente for fazer um desenho para imaginar e entender o que está sendo falado, você tem o seguinte: você tem dois capacitores de placas paralelas, né, separados por uma distância A, uma área A separadas por uma distância D, são conectados em paralelo. Então vamos lá, vamos fazer um desenho aqui. Então eu tenho o meu capacitor C1 ligado em paralelo por um capacitor C2. E dessa forma, tá? Esses dois capacitores são ligados a uma fonte, né? Submetidos a uma diferença de potencial. Então vamos imaginar que eu tenho uma fonte aqui, que está proporcionando essa diferença de potencial. Então uma fonte V. De acordo com o enunciado, como os capacitores têm a mesma área A e a mesma distância de separação entre as placas D, eu posso concluir que a capacitância do capacitor 1 é igual à capacitância do capacitor 2. Vamos lá. Se é um capacitor de placas paralelas, a capacitância é dado por essa relaçãozinha aqui, ó. ε0 A sobre D. Tá certo? Então, através dessa relação que eu chego na conclusão que C1 é igual a C2. Por quê? Porque o meio, né, entre as placas do capacitor é o ar, ou seja, ε0. A área das placas é a mesma, A, e a distância entre as placas é a mesma, D. Ou seja, a capacitância de cada um desses capacitores é exatamente a mesma. Ele pergunta o seguinte: a capacitância equivalente do sistema é 2ε0 A sobre D. Bom, vamos lá. Para resolver a questão 01, eu preciso lembrar das equações de cálculo de capacitância. Nesse caso, quando você tem capacitores em série, né, ou seja, quando você tem capacitores ligados em série, a capacitância desses capacitores, ou a capacitância equivalente, vai ser a soma dos inversos. Ou o inverso da capacitância equivalente é dado pela soma dos inversos de cada capacitor. Em paralelo, o que eu tenho? Que a capacitância equivalente é dado pela soma de cada uma das capacitâncias desses capacitores. De tal forma que, se eu for pegar aqui e somar as capacitâncias, eu vou encontrar o seguinte, ó, que a capacitância equivalente, a capacitância do capacitor C1 é dado por ε0 A sobre D, e a capacitância do capacitor 2 é também ε0 A sobre D. Então vamos lá, o denominador é comum, né? É D.
Então, eu acabo encontrando que a capacitância equivalente ε0 vezes A mais ε0 vezes A dá 2 ε0 vezes A sobre D. Então, obviamente, a capacitância equivalente desse sistema é realmente 2 ε0 A sobre D. Questão 01, correta. Na 02, na questão 02. Se a região entre as placas dos capacitores for totalmente preenchida com papel, a capacitância do sistema irá diminuir. Bom, já vou dizendo que essa questão é errada. Agora, o que acontece? Por que ela é errada? Se você tem um capacitor, né, imagine só, tem um capacitor aqui, uma placa desse lado, a outra placa aqui. Basicamente, quando você carrega esse capacitor, uma placa se torna positiva e a outra placa se torna negativa, devido ao trabalho realizado pela fonte para movimentar essas cargas. O que acontece? Se o meio aqui, entre as placas, for o ar ou for o vácuo, a diferença de potencial que você consegue aplicar, ela é muito menor, tá? Porque chega num limite em que as cargas entre as placas vão começar a pular de uma placa para outra. Agora, se você preenche esse material aqui, esse espaço vazio, com um material isolante, como papel, enfim, existem vários outros, o que vai acontecer? Você dificulta que essas cargas elétricas comecem a passar de uma placa para outra. E esse dificultamento, né, dessa transição de cargas entre as placas faz com que a capacitância, né, do meu capacitor ela seja aumentada. Agora vamos lá. O meio, né, do segundo enunciado é o meu ε0, que é a constante de permissividade do vácuo. O ε0, por curiosidade, ele vale aproximadamente 8,85 vezes 10 na menos 12 coulomb quadrado sobre Newton vezes metro quadrado. Então, esse é o valor da constante de permissividade do vácuo. Quando você insere, né, um material como o papel, esta constante de permissividade ela fica multiplicada por um fator K. Então, eu posso dizer que o papel é um epsilon, a constante de permissividade do papel é igual a um fator K vezes ε0. Ou seja, essa constante de permissividade do papel, ela é K vezes o valor da constante de permissividade do vácuo. Isso significa que se eu vier aqui, ó, a capacitância será então K epsilon A sobre D. Você consegue concluir o seguinte, ó, que a capacitância desse capacitor ela acaba sendo multiplicada por um fator K. Isso significa o quê? Que quando você coloca um material dielétrico, um material isolante, entre as placas do capacitor, você acaba multiplicando o valor dessa capacitância. Isso significa que a capacitância desse capacitor ela aumenta. Então a questão 02 ela é incorreta por isso. Na questão 04, o que ele está pedindo para a gente? Que o módulo da carga elétrica armazenada em cada placa é ε0 AV sobre D. Bom, vamos lá. Como é uma associação em paralelo, significa que a diferença de potencial entre esse ponto e esse é exatamente a mesma diferença de potencial entre esse ponto e esse. Isso significa dizer o quê? Que quando eu tenho uma associação em paralelo,
ambos os capacitores estão submetidos à mesma diferença de potencial, que é a diferença de potencial da fonte, V. Se a gente lembrar da equação fundamental dos capacitores, Q igual a C vezes V. Tá certo? Então vamos lá. Ele está querendo saber a diferença de potencial em cada placa, ou seja, em cada capacitor. Então eu vou pegar a capacitância do capacitor, que é ε0 A sobre D, e multiplicar pela diferença de potencial entre as placas, que é V. Então significa que se eu rearranjar isso aqui, eu tenho que a carga armazenada em cada placa desse capacitor vai ser ε0 A V sobre D, que é exatamente o que está colocado ali na alternativa. Então 0,4 também é correto. Então por enquanto eu tenho 0,1, 0,4. Vamos lá. Na questão 0,8, ele coloca assim, ó. O módulo do campo elétrico na região situada entre as placas dos capacitores é V sobre D. Lembrando, né, que se eu tenho, vou usar esse desenho aqui, ó, eu tenho duas placas paralelas, então aqui com carga positiva, aqui com carga negativa, o que surge entre essas placas? Vai surgir um campo elétrico. Lembrando que esse campo elétrico, ele é, né, o sentido desse vetor campo elétrico é das placas positivas em direção às placas negativas. Como esse capacitor é formado por placas paralelas, o campo elétrico entre as placas é um campo elétrico constante, tá certo? E como é que eu calculo o campo elétrico entre as placas do meu capacitor? Eu tenho aquela equaçãozinha, V igual a E vezes D, ou seja, a diferença de potencial é igual ao valor do campo elétrico vezes a distância. Se eu isolar aqui, ó, o campo elétrico, eu concluo que o campo elétrico é V sobre D, né? Então, a questão 08 é também correta. Já na questão 16, o que ele coloca aí na questão 16? A energia potencial total armazenada no sistema é ε0 A V ao quadrado sobre D. Eu vou fazer numa outra folha, porque essa folha já ficou apertada. Então está querendo dizer o seguinte, ó, que o valor do campo elétrico é esse aqui. Vamos lá. Do campo elétrico não, da energia potencial. A energia potencial de um capacitor, ela é dada pela relação C V ao quadrado sobre 2. Como ele está falando a energia total armazenada, a energia total armazenada corresponde ao meu capacitor equivalente. Então, é esse valor aqui que eu vou usar. Então, significa que a minha energia potencial, ela vai ser o valor do capacitor equivalente, que é 2 ε0 A sobre D, vezes V ao quadrado, tudo isso divididos por 2. Se eu mantenho a parte de cima e passo a parte de baixo invertida, eu concluo que a energia potencial é 2 ε0 A V ao quadrado sobre 2T. Eliminando aqui, eu concluo que a energia potencial é ε0 A V ao quadrado sobre D. Ou seja, a questão
16, ela também é correta. Então, significa que a soma total dessa minha questão seria 16, 8, 4 e 1. 16 com 8 dá 24, 24 com 4, 28, 28 com 1, 29. Então, a somatória dessa questão 43, ou a questão 13 da prova de física, é 29. Valeu, pessoal. Obrigado. E em breve estarei resolvendo mais exercícios dessa prova. Até mais.